Hi there everyone, tudo bem, gente? Nós vamos abordar hoje o Past Perfect. O que é esse tempo verbal Past Perfect, ou traduzindo, passado perfeito em inglês? É um tempo verbal que retrata uma ação que aconteceu antes de outra ação também no passado, da mesma forma que nós abordamos no português. Então, é um tempo verbal de fácil assimilação para nós que temos o português como língua nativa. Exemplo, eu já tinha saído quando meu pai me telefonou, ou seja, I had already left when my father called me. Uma ação, repara, que aconteceu antes de outra ação, ambas concluídas no passado. Da mesma forma que nós usamos no português. Como que nós formamos a estrutura do passado perfeito em inglês? Muito fácil. Quando se trata de tempo perfeito, presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, nós vamos ter o uso do verbo have como auxiliar. Nesse caso, como estamos falando de passado perfeito, nós vamos usar o had para todas as pessoas, sem exceção. I, you, he, she, it, we e they had, e o verbo na terceira coluninha, que eu apelidei de V3, o verbo 3, que é o particípio, aquele tempo. Go, went, gone. É esse carinha, o gone, que nós estamos falando. Run, ran, run. Então, estamos falando da terceira coluninha. Exemplo, I had already gone out when my father called me. Eu já tinha saído quando meu pai me ligou. Tem mais exemplos que eu escrevi aqui. Vou compartilhar com vocês. John had gone out when I arrived at the office. John tinha saído quando eu cheguei no escritório. Então, repara que essas ações do Past Perfect ilustram essa seguinte situação. Uma ação que aconteceu antes de outra ação, ambas concluídas no passado. Tem mais um aqui. I had saved my document before the computer crashed. Ou seja, eu tinha salvado meus documentos quando deu pane no computador. Veja. Mais um aqui. When they arrived, we had already started cooking. Quando eles chegaram, nós já havíamos começado a cozinhar. Aqui é comum, no Past Perfect, o uso de already, que quer dizer já. É muito comum. Outra palavrinha muito comum com o Past Perfect é o just. Exemplo. The train had just left when I arrived at the station. Ou seja, o trem tinha acabado de sair quando eu cheguei na estação. Então, o just, nesse caso, ele implica a ênfase de algo que acabou de acontecer. Mais um exemplo aqui. She had just left the room when the police arrived. Ou seja, ela tinha acabado de sair da sala quando a polícia chegou. Então, o just ele implica a ênfase em algo que acabou de acontecer. Então, a estrutura da afirmativa do Past Perfect, sujeito, had e V3, particípio para todo mundo. Negativa, é muito simples. Eu vou acrescentar a palavrinha not depois do had, que contraído vai ficar hadn't. Ou seja, I had, I hadn't. E assim por diante, com as demais pessoas ou com quem quer que seja o sujeito utilizado aí na oração. Em termos de interrogativa, também é muito prático. Nós só vamos fazer uma inversão do had, desse auxiliarzinho had, com o sujeito da frase. Então, por exemplo, I had already left. Had I already left. You had you. E assim por diante. Entanto, o importante é que vocês entendam a estrutura correta do Past Perfect, entender esse uso que, na verdade, para a gente é bem tranquilo. Uma ação antes de outra ação, ambas no passado. O ponto-chave aqui é ter um conhecimento verbal bacana para não errar o particípio do verbo principal que se queira usar na frase. Forte abraço a todos. I hope you enjoy it.